sejam muito bem-vindos ao canal Sobrevivência em Livros. Eu sou o professor Renato e hoje eu tenho uma pergunta para vocês. Em que tipo de sociedade vocês gostariam de viver? Que sociedade vocês gostariam de deixar para os seus filhos, para os seus netos? Já pararam para pensar nisso? Hoje nós vamos refletir sobre essas questões. Mas antes, vocês vão acionar o Quarteto Fantástico. Vocês vão se inscrever, dar um like esperto aí pra gente, comentar e compartilhar. Também quero agradecer todos os comentários que eu tenho recebido, ou por e-mail, ou pelo vídeo mesmo, e a participação de todos. Lembrando também que todas as terças-feiras e sextas nós temos vídeos novos aqui no canal. Então, pessoal, eu gostaria de propor uma reflexão. Vocês gostariam de viver numa sociedade com excesso de controle, vigilância, autoridade imposta por alguém, por um governo? Vocês gostariam de viver com a sua privacidade sendo violada, invadida? Vocês gostariam também de serem manipulados em seus pensamentos, em suas ações, em seus desejos? Vocês gostariam que o povo também sofresse essa manipulação? Ou então uma imposição do que fazer ou não fazer? Isso seria uma sociedade distópica, não é verdade? E o que vem a ser distopia? Para a gente entender o que é distopia, a gente tem que ir até o século XVI, com Thomas More, que era o Lord Chancellor do reinado de Henrique VIII. Thomas More, que viveu entre 1478 e 1535, é considerado um dos grandes humanistas do Renascimento. Em 1516, ele escreveu a obra Utopia. Foi a primeira vez em que a palavra utopia apareceu. Mas o que significa utopia? Utopia, que a gente sempre ouve falar por aí, principalmente em relação à sociedade, utopia é a justaposição, ou seja, a combinação de duas palavras de origem grega. Ui, que significa não, e topos, que significa lugar. Então, traduzindo ao pé da letra, seria não lugar, ou lugar nenhum. Então, a utopia é uma ilha que Thomas More descreve como tendo ali a sociedade perfeita. A paz, não a guerra, as pessoas são felizes, as pessoas se respeitam, as pessoas respeitam a natureza, as pessoas respeitam as leis, as pessoas respeitam o direito do próximo. Consequentemente, é um local em que realmente não existe. Impossível de existir. E a distopia? O termo distopia só vai aparecer séculos depois, em 1868, quando John Stuart Mill, nascido em 1806 e falecido em 1873, num discurso no parlamento inglês, proferiu em 1868 a palavra distopia pela primeira vez, em oposição à utopia. A palavra distopia vem de dis, que significa dificuldade, dor, e topos, lugar. Ele se referia a um lugar ruim, oposto da utopia, que é um lugar nenhum. Não um lugar bom, mas um lugar inexistente. Sendo assim, aquela fala no início, excesso de controle, vigilância, governo autoritário através de uma figura também de imposição, o que isso tudo lembra a vocês? Na sociedade moderna, lembra o grande irmão. Mas o que é o grande irmão? É o Big Brother. No reality show, os participantes são confinados por meses, semanas, meses,
em casas em que eles não têm contato com ninguém. Eles são manipulados física, emocional e psicologicamente por uma voz. Lembra a figura autoritária que eu falei no início? Alguém ou um governo? Então, é essa voz com total poder sobre os membros da casa. Então, essa manipulação existe dentro e fora da casa. Os participantes são manipulados e quem está do lado de fora também é manipulado. Este livro, 1984, é a inspiração do Big Brother. É um livro escrito em 1948, aí é em versão 1984, retratando exatamente essa distopia. Lembrando que George Orwell fazia referências também à manipulação dos regimes autoritários, totalitários. A Alemanha nazista, de Adolf Hitler, a Itália de Benito Mussolini, a Espanha de Francisco Franco e a União Soviética de Stalin. E exatamente essa manipulação que é criticada no livro 1984 por George Orwell. E o Big Brother se inspirou exatamente na personagem principal do livro, que é o grande irmão, o Big Brother, a grande governança existente e que observa tudo e todos dentro desta obra esplendorosa e distópica de George Orwell. O que acontece em 1984 e o que acontece também no Big Brother e o que acontecia nesses regimes totalitários também na China de Mao Tse-tung? A idolatração do líder, o culto à personalidade do líder, o culto a tudo que o líder propunha e impunha também, sem que o povo pudesse imaginar. E essa crítica é muito específica, é muito dedo na ferida. Então, tanto no programa quanto no livro, quando a voz, o apresentador do programa aparece, as pessoas ficam em êxtase, que traduz como ele sendo também o grande irmão, o Big Brother. O escritor narra, em 1984, a divisão do mundo em 3 grandes impérios. O maior império, a Oceânia, pronunciada dessa forma mesmo, Oceânia, que compreende a Oceania, a América, a Islândia, o Reino Unido, a Irlanda e parte sul da África. O segundo maior império é a Eurásia, toda a Europa, exceto a Islândia, o Reino Unido e a Irlanda, já citados anteriormente, porque elas estão na Oceânia, a União Soviética e parte do Oriente Médio e da Ásia Central. E o último império é a Lestásia, que é formada pela China, pelo Japão, pela Coreia e pela Índia. O livro é ambientado na pista de pouso número 1, que representa a Inglaterra. É um mundo de guerra total, guerra perpétua, vigilância governamental do tipo 24/7 ou 365 por 24/7. A manipulação pública e histórica é feita assim, de uma forma inescrupulosa. Os habitantes vivem num regime totalitário e existe um novo idioma chamado novilíngua. Esse idioma criado pelo governo hiperautoritário condensa e remove algumas dessas palavras, remove algumas palavras do vocabulário e também o seu sentido. Qual é o objetivo disso? O objetivo é exatamente restringir o pensamento das pessoas. Se as pessoas não conseguem
se referia a algo, esse algo dentro dessa ideologia passa a não mais existir. Então ele é um não algo, ou algo que não existe. Essa é a manipulação total do pensamento. O governo só deixa passar, o governo em 1984 só deixa o povo ter contato com aquilo que interessa, aquilo que é conveniente ao governo. Existe um quarto chamado Quarto 101, que é exatamente o local onde as pessoas são confinadas e experimentadas ali sensações terríveis. Lembra algum quarto para vocês na casa? 1984 faz a denúncia também de que nos regimes totalitários as pessoas simplesmente desaparecem. As pessoas simplesmente desapareciam, sempre durante a noite. O nome do cidadão era removido dos registros, suprimida toda a menção dele, negada a sua existência anterior e depois esquecido. Era aniquilado, vaporizado, apagado. Se a gente for pensar no regime nazista, era isso que ele fazia. O regime da União Soviética, o regime stalinista, também apagava todo o registro de qualquer cidadão que era contra o governo. E se a gente fizer um paralelo com a casa do programa, do reality show, também as pessoas são excluídas quando não cumprem determinadas obrigações da casa, ou não passam em determinados testes. É algo muito parecido. Então, a história de 1984 gira em torno de Winston Smith, um homem simples que de um dia para o outro recebe a tarefa de perpetuar a propaganda do regime do Big Brother, falsificando documentos públicos e a literatura do próprio país, tanto a literatura histórica quanto a literatura, vamos dizer assim, a literatura produzida por escritores, para que o governo estivesse sempre certo. Então, a nossa personagem, o Smith, se desilude com a sua vida por fazer cumprir aquelas tarefas e inicia uma rebelião contra o Big Brother. É sempre relacionado a Horácio Herbert Kitchener. Se a gente observar os cartazes que são colocados, descritos na obra 1984, nós vamos ver que existe uma semelhança física com o sanguinário ditador nazista. O lema partidário do Big Brother é: guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Com estes dizeres, a gente já começa a perceber o tamanho do totalitarismo que vai existir contra o povo e o que o nosso Winston Smith está passando por aquelas tarefas todas, aquelas opressões todas. O que ele sente, o que ele começa a perceber. No prisma do governo, o líder do partido interno, que é o partido do próprio governo, goza de intenso culto da personalidade. Ele não busca o bem coletivo, mas totalmente o poder. E ele vive num local totalmente regado a luxo, regado a comida farta, que lembra muito bem a Revolução dos Bichos. Quando o Napoleão, fazendo só uma lembrança aqui, quando o Napoleão é um porco, ele é um revolucionário. Mas quando ele está no poder, ele passa a andar de 4 patas a 2 patas, muito semelhante aos seres humanos, e deixa de viver no chiqueiro e passa a viver na sede da fazenda, com comida, bebida, luxo, riqueza e por aí vai. É sempre isso que acontece quando alguém que é ditador dentro do seu íntimo acontece quando se deixa seduzir pelo poder. O partido interno representa a elite oligárquica e o partido externo é o partido do povo. Se fizermos um paralelo com o regime de Putin, da Rússia,
observamos que o governo é totalmente sustentado por uma elite oligárquica. Ele é funcionário de baixíssimo escalão na prefeitura de São Petersburgo, onde ele nasceu e onde ele começou sua carreira política, e consegue, ao longo da sua jornada, se aproximar do então presidente Boris Yeltsin, com que vislumbra naquele jovem a promessa de uma Rússia melhor, uma Rússia livre, uma Rússia democrática. E Boris Yeltsin faz de Putin um candidato, vence as eleições. E na noite do resultado das eleições favoráveis a Putin, o seu mentor, o ex-presidente Boris Yeltsin, liga para Putin. E o que Putin faz? Não atende o telefonema de Boris Yeltsin. Boris Yeltsin fica decepcionado, fica meio sem graça, e a partir dali, daquele momento, Putin começa a colocar a sua verdadeira face à vista do mundo, e hoje nós observamos o que acontece tanto dentro da Rússia, opressão contra o povo, opressão contra os ideais da população, a exploração, a corrupção e aquele sistema todo do porco Napoleão em que vive Putin. Não é muito diferente do que acontece por aí. É interessante observar também, eu não sei se motivos comerciais, se é por motivos de denúncia, que a cultura popular mundial gosta muito dessa ideia de distopia. Eu não sei se é para fazer uma denúncia, como eu disse, não sei se é por motivos comerciais. A gente quase não vê temáticas ligadas à utopia, a gente vê muito mais ligadas à distopia, seja em livros, seja em graphic novels, ou seja também em filmes. O cantor falecido David Bowie tem uma música inspirada na obra 1984, que é We Are the Dead. A graphic novel V de Vingança também faz uma menção muito importante sobre essa ideia de 1984. E a obra é praticamente toda baseada no livro de George Orwell. The Walking Dead também é uma outra ideia de distopia, assim como Jogos Vorazes também, o filme Jogos Vorazes, outra graphic novel também, Watchmen, Robocop, Clube da Luta, A Rainha Vermelha, Matrix, Blade Runner, Mad Max. Essas são algumas dos exemplos que nós podemos citar. Algumas bandas de heavy metal também usam a temática da distopia em prol também de uma conscientização em relação à natureza, como várias músicas do Megadeth, do Metallica, do Iron Maiden e outras bandas também que utilizam-se dessa temática, Halloween, da distopia em determinadas letras. Black Sabbath também, a música War Pigs, faz essa denúncia da questão da manipulação, da guerra, da ideia inimaginável do que motiva a guerra, por que a guerra. Enquanto os pseudo-grandes líderes estão fazendo jogos de guerra, a população é que está sofrendo, como diz muito bem a letra do Black Sabbath, War Pigs. Então, esse ideário da distopia está sempre motivando a indústria, seja a indústria fonográfica, seja a indústria de filmes, seja a indústria literária, ou para fazer a denúncia, ou simplesmente um motivo comercial. O fato é que sempre vem a público. Mas o que vem a público é exatamente isso que eu quero falar para vocês agora. Fazer uma reflexão. Fazer uma reflexão daquilo que é valoroso mesmo, daquilo que vai contribuir para a nossa vida.
Será que um programa de televisão vai contribuir para a minha vida com essa vertente? Será que uma novela com esse ideário vai contribuir para a minha existência? O que eu vou absorver ali de conhecimento, de luz para o meu intelecto, para eu conversar com alguém? A não ser que seja de um outro prisma diferente da questão da pesquisa, realmente não vale muito a pena. Será que vale a pena? Fica então aqui a reflexão. Quem não leu 1984, indico a leitura. Aqueles que já leram, releiam. É importante para a nossa sociedade ter uma conversa, um debate sobre essa questão da distopia ou da utopia. Todo mundo fala que gostaria de viver num mundo pacífico, mas o que fazem realmente para que o mundo seja pacífico? Todo mundo fala que gostaria de que as pessoas se respeitassem, mas o que as pessoas fazem para respeitar os outros? As pessoas falam muito de utopia, democracia, mas o que elas fazem realmente para que a utopia seja realmente algo que saia do papel e se transforme no mínimo possível de respeito e compreensão entre todas as partes? Espera-se muito que o outro faça, mas ninguém está proposto a fazer a sua própria parte, não é? A gente vê isso num condomínio, a gente vê isso em uma cidade, a gente vê isso num país ou em vários países. Fala-se muito da utopia, mas as pessoas ainda preferem viver na distopia. Enquanto isso acontecer, a nossa vida vai ser sempre assim, nessa gangorra. Mas é isso, gente. Fica aqui a reflexão. Um grande abraço a todos. Valeu!